Fim da novela Guilherme Arana, vídeo de hoje do canal do Nicola conta o futuro do lateral esquerdo que era pretendido por Corinthians e Flamengo. Por falar em renovações, preciso te atualizar sobre Luiz Guilherme, a joia do Palmeiras, pretendida por Bayern de Munique e PSG. Boa notícia para o torcedor alviverde. Já o São Paulo precisa vender jogadores de forma urgente, vou te explicar os motivos. Falo também sobre o Corinthians que virou caso de polícia, com direito à denúncia e abertura de inquérito. As últimas do mercado, bastidores, finanças, faxina no Flamengo e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e não esquece de deixar like para ajudar o canal, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa de apostas esportivas que te dá um bônus de boas-vindas de até R$ 800. Daqui a pouco eu te explico como você faz. Antes, mostrando na tela jogos da Série B marcados para essa sexta-feira, tem Mirassol e Sport, vou de Mirassol. Londrina e Guarani, vou de Guarani. Juventude e Remo, vai da Juventude. Tem também Ponte Preta e Avaí, vou de Ponte Preta. Você deve estar curioso para saber como é que você faz para ter um bônus de até R$ 800, certo? Pega o link que está no comentário fixo, clica lá, faz seu cadastro e não esquece de usar o código CNICOLA, tudo maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus bem legal de até R$ 800. Combinado? Boa sorte, vem se divertir comigo na aposta real. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, registrando uma postagem de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, postou na sua conta no Instagram uma imagem de vários bilhetes fixados, grudados na porta, no hall da sua casa, de vizinhos, agradecendo, dizendo que o amam muito e fazendo uma referência à vitória por 4-3 do Palmeiras contra o Botafogo na quarta-feira. Já torcedores do Fluminense e do Boca Juniors protagonizaram uma verdadeira guerra em plena praia de Copacabana, mas sejamos justos, o que se viu com imagens do alto é que torcedores do Boca estavam em Copacabana e foram encurralados por torcedores do Fluminense, uma verdadeira guerra campal, e a polícia lá assistindo a tudo sem fazer nada. Bora contar também que o Real Madrid anunciou a renovação do contrato do atacante Rodrigo, jogador da seleção brasileira. O novo vínculo se encerra apenas em 2028. Vini Júnior e Rodrigo tiveram seus vínculos estendidos com direito a um bom reajuste salarial. Quero falar agora sobre o Flamengo, que decidiu mudanças para a próxima temporada, e as mudanças vão acontecer numa escala importante. Nem a chegada do Tite foi capaz de colocar o Flamengo nos trilhos. Depois das duas últimas derrotas, o Flamengo já sabe que não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro e vai ter de se virar para melhorar na reta final do Campeonato Brasileiro, sob o risco de nem ir para a Libertadores de forma direta, eventualmente para uma pré-Libertadores, ou, no pior dos cenários, ficando de fora até da Liberta, o que seria uma verdadeira tragédia importante. Apenas os 4 primeiros vão direto para a Libertadores, não tem G6 nessa temporada. O quinto e o sexto vão ter de se contentar com uma vaga na pré-Libertadores. Nesse momento, o Flamengo aparece na sexta colocação com 50 pontos conquistados, atrás de Grêmio, Bragantino e do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense é quem mais ameaça a situação rubro-negro. O Atlético tem 49 pontos contra 50 do Flamengo. Só mais um registro importante, meio essa crise técnica do Flamengo, preciso falar sobre Gabigol, que completou 10 partidas sem balançar as redes, é o maior jejum de gols dele desde que foi contratado pelo rubro-negro. Bora falar agora sobre o São Paulo, que precisa urgentemente de pelo menos uma grande venda. Não é? Tô falando de pouca coisa não. O São Paulo precisa de um negócio de pelo menos 10 milhões de euros. A crise financeira bateu a porta do tricolor. Essa constatação foi feita depois da última reunião que envolveu o departamento de futebol, departamento financeiro e departamento jurídico. Ficou constatado que, apesar das receitas muito legais que o São Paulo obteve, como por exemplo o título da Copa do Brasil, está faltando dinheiro. E se não houver uma venda grande nesse ano, São Paulo vai fechar com um prejuízo significativo. Quais seriam as possibilidades para vendas? Beraldo, zagueiro, Rodrigo Nestor, meia, volante meia, e o Pablo Maia, volante. Esses são jogadores com maior valor de mercado. São os únicos atletas que poderiam garantir pelo menos 10 milhões de euros, embora o Júlio Casares trabalhe com cifras superiores. Só para lembrar, por conta da briga por títulos, o São Paulo recusou algumas propostas nos últimos meses e conseguiu um valor de algo na casa dos 45 milhões de reais com transferências de atletas em 2023, muito abaixo dos 142 milhões planejados pelo orçamento tricolor para 2023 e também muito abaixo dos 220 milhões de reais de receita com transferências de atletas obtido na temporada passada. Para fechar sobre o São Paulo,
tricolor que, enquanto trabalha nas vendas, também vai buscando reforços. O Eric é o primeiro reforço garantido para 2024. Contei para vocês que faltam pequenos detalhes burocráticos para que o Luiz Gustavo também se junte ao Eric e se torne reforço. Volante de 36 anos de idade, com passagem pela seleção brasileira, esteve na última quarta-feira no Morumbi para uma reunião de quase 1 hora com o presidente Júlio Casares. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Excelente notícia para o Galo, notícia não tão boa para torcedores do Corinthians e do Flamengo. Guilherme Arana estendeu seu contrato com o Atlético. O vínculo atual se encerraria em dezembro de 2024 e Corinthians e Flamengo já haviam demonstrado a intenção de contratá-lo de graça, sem pagar nada ao Atlético. Eles teriam de esperar até a metade do ano que vem para assinar um pré-contrato com o Arana e receberiam o lateral esquerdo a partir de 1º de janeiro de 2025. O Galo, atento a isso, começou a negociar as tratativas com o Arana e ofereceu um belo aumento salarial. Ainda não conseguiu obter o valor exato, mas dá para dizer que o Arana passa a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco. Em troca, conseguiu a extensão do vínculo até dezembro de 2027, 3 anos a mais em relação ao contrato anterior. Multa rescisória foi mantida, já era um valor considerado alto pelo Atlético. O Galo já estava confortável com isso. Uma preocupação a menos para os dirigentes atleticanos. Fernando Garcia, o representante do Arana, muito próximo dos dirigentes do Corinthians, inclusive daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o tema. E aí só mais um registro importante, mais uma vitória de Rodrigo Caetano e os homens do departamento de futebol do Atlético, e meio a concorrentes importantes do ponto de vista financeiro. O Galo consegue vencer a disputa com Corinthians e Flamengo, assim como já havia feito em relação à contratação do Hulk, do Paulinho, entre vários outros jogadores. A última, ainda sobre Arana, o torcedor do Galo andou com a pulga atrás da orelha depois de uma postagem da esposa do Arana, feita recentemente, reclamando do comportamento de torcedores do Atlético que atiraram uma série de coisas nela e nos filhos depois da derrota para o Cruzeiro, episódio superado. Guilherme Arana é jogador do Atlético até 2027. Bora falar agora sobre o Corinthians, que virou caso de polícia. O UOL revelou que a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar suspeita de lavagem de dinheiro no Corinthians. Você vai saber direitinho essa história a partir de agora. Duílio Monteiro Alves, presidente do Timão. André Sanches, ex-presidente. André Negão, candidato à presidência pela situação. E Mané da Carne, conselheiro de confiança desse grupo, estão acusados ao lado do empresário Fernando Garcia por uma série de coisas. O pedido de investigação foi feito após requisição do Ministério Público, que recebeu 3 denúncias diferentes de pessoas anônimas, tá? Essa turma toda que eu citei é acusada de fraudes em transações financeiras envolvendo atletas, contratações e patrocínios. Tudo muito vago por enquanto, mas a polícia decidiu abrir um inquérito e isso é notícia. O Corinthians se pronunciou através de uma nota e escreveu o seguinte, abre aspas: pessoas inescrupulosas novamente se utilizam do anonimato para tentar caluniosamente envolver o clube e terceiros em investigações. Há pouco tempo também agiram assim, mas a denúncia foi sumariamente arquivada. Agora novamente também será arquivada. Estamos, porém, solicitando investigação policial para tentar descobrir quem faz as denúncias caluniosas e falsas comunicações de crime e quais são seus reais motivos. Fecha aspas. E você, o que pensa sobre essa história? Tô curioso para saber a sua opinião. Use o espaço para comentários e registre, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras. Excelente notícia para o torcedor alviverde. Luiz Guilherme, uma das principais joias das categorias de base do Palmeiras, alvo de Chelsea e Bayern de Munique, acaba de renovar seu contrato. O anúncio foi feito pelo próprio Palmeiras. Consegui apurar que o Luiz Guilherme vai ter direito a um aumento considerável no salário, algo na casa de 80 mil por mês, além da multa rescisória em 55 milhões de euros, ou 290 milhões de reais. Alguns dias atrás havia contado para vocês que o Chelsea e o Bayern de Munique já haviam sugerido uma proposta de algo na casa dos 35 milhões de euros fixos. O Palmeiras até gostou do valor, mas gostaria que essa proposta no valor final chegasse a 60 milhões de euros, incluindo bônus por performance, mais ou menos como foi feito em relação ao Endrick, jogador vendido ao Real Madrid por 72 milhões de euros. Só para arrematar, Luiz Guilherme, meio atacante, joga aberto pelo lado direito, 26 partidas pelo time profissional, ainda não marcou gols, mas é excelente atleta revelado, mais um por João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia importante, combinado? Abraço!